Então, show de bola aí. Para quem futuramente vai ver, né? Nossa primeira roda de conversa aí com os nossos veteranos aí, dessa vez da quarta turma. E a gente vai estar tendo mais uma discussão, né? Um bate-papo para entender um pouco sobre como está a carreira hoje, o que a gente pode esperar aí, né? Principalmente pessoal que não conhece, né? Os futuros dessa profissão. E aí eu queria que, começasse aí, acho que talvez pelo Rafael, depois o Rodrigo e o Iruan, onde que estão hoje, né? De qual turma que já ter falado, mas um resuminho. Tá bom, tá bom. Bom, primeiramente, parabéns aí, Hudson e o pessoal do CA, viu? Eu sou um dos que sempre estimula esse tipo de interação. Você comentou aí, Hudson, que é legal os bichos, principalmente, mas o que eu percebo é que é muito importante também para quem está ainda se encontrando, seja no meio do curso ou perto do final, ter essa proximidade, porque o Unesp Sorocaba já está aí com um bom tempo de trajetória, e a gente tem muito ex-aluno, muito mesmo, bem inserido aí no mercado de trabalho, e eu vejo isso até assim, é um ideal nosso, né? Acho que pelo menos eu conheço muito bem o Rodrigo Iruan, de qualquer oportunidade, fomentar esse tipo de evento para a gente poder interagir, porque a gente lembra lá atrás, lá em 2005, a partir de 2005, onde não tinha um engenheiro ambiental ainda formado, eram poucos engenheiros ambientais formados, da Unesp Sorocaba ainda não tinha, então, assim, acho que é bem importante, vocês estão de parabéns, tá? Eu sou Rafael Morado Derrite, sou da quarta turma, desde 2008, comecei com estágio no setor de gerenciamento de áreas contaminadas, investigação e remediação de áreas contaminadas, tive esse privilégio de poder ter um foco lá atrás, desde o estágio, acho que isso foi muito importante para poder seguir a carreira. Eu vejo que a formação nossa, já que a gente está falando, a gente tem a mesma formação, isso é muito legal, ter essa intimidade aí dentro da grade curricular nossa. Dentro de áreas contaminadas, a gente passeia muito por várias matrizes ambientais e várias áreas do conhecimento, e acho que usa muito a grade de forma completa, ou seja, uma bagagem química que a gente tem, uma bagagem microbiológica, uma bagagem principalmente relacionada às ciências do solo, isso foi fundamental. E eu lembro que, na época, existiam algumas críticas, mas o engenheiro ambiental, ele vê tudo ao mesmo tempo e não vê nada, e hoje eu acho que isso favorece, tá? É lógico que é necessário definir um foco, mas eu vejo com muita riqueza, foi enriquecedor ter essa gama de disciplinas e de formação, porque em áreas contaminadas, no setor que eu trabalho, a gente utiliza muito. Em outros setores ambientais, acredito que aconteça parecido, então é bem importante esse efeito coringa nosso. Então, eu trabalhei em algumas consultorias de gerenciamento de áreas contaminadas, até ser convidado para ser sócio de uma empresa, que na época chamava Natureia, Soluções Ambientais, para desbravar o setor de áreas contaminadas. Morei em São Paulo, trabalhei em consultoria lá, e consegui, por fim, voltar para Sorocaba e fundar a Stricto Soluções Ambientais, a qual eu atuo hoje como diretor executivo, sócio fundador. É muito legal, porque a gente tem aqui alguns unespianos de Sorocaba, de diversas turmas, então tem uma escadinha, isso ajudou a manter o contato com a universidade, até, acho que algumas reflexões que a gente vai fazer aqui, em relação ao comportamento de mercado, é muito interessante como era na nossa época de graduação, um pouco mais de 10 anos atrás, e como é hoje, né? Hoje a gente vê, eu pelo menos escuto discussões de, você vai trabalhar na área ambiental, isso até sou um pouco meio estranho, mas é lógico que é reflexo de uma demanda atual do mercado. Eu vejo que bancos e outras instituições fora do segmento, fora entre aspas do segmento ambiental, não diretamente, acaba absorvendo muito, com exceção ainda de áreas contaminadas, que tem uma demanda alta. E a Stricto trabalha com investigação e remediação de áreas contaminadas. Eu acho que, para começar, eu já vou parar por aqui, senão só eu vou seguir falando. Beleza. Estão me ouvindo? Certinho o áudio? Beleza. Bom, então, seguindo aí, o meu nome é Rodrigo, Rodrigo de Oliveira Marques, falou o nome completo, tinha mais Rodrigo na turma. Também sou da quarta turma aí, como a gente já falou, e queria começar também agradecendo aí vocês pelo convite. Acho que o Rafael comentou, assim, é uma coisa que
sempre que a gente se encontrava, né, seja em qualquer ocasião, a gente sempre comentava sobre isso, né, sobre essa possibilidade de vir trazer um pouco daquilo que a gente, por ser ali do começo, né, das primeiras turmas, então muitos foram para uma área, foram para outra, cada um seguiu a sua trajetória, e a gente poder voltar para passar, isso para a gente é uma coisa, né, incrível. Eu sempre tive um carinho muito grande pela Unesp Sorocaba, assim, então para mim é uma satisfação enorme, obrigado, agradeço mesmo o convite. E a minha trajetória, ela é parecida com a do Murata, assim, em termos de uma área específica, né? Então, eu, desde o começo, já no último ano, eu comecei um estágio em saneamento, né, na Sabesp, e eu continuei nessa área desde então. Eu não saí dessa área de saneamento desde lá do... Comecei em 2009, eu entrei como estagiário pelo um concurso que teve na época, né? E, infelizmente, na época, o concurso não permitia que eu virasse, né, fosse efetivado. Então, aí eu comecei a procurar outras coisas, e aí eu fui para a área de engenharia e consultoria, né? Então, aí consultorias similares, aí como o Rafael comentou, só que aí da área de projetos de saneamento. Então, eu fiquei um ano numa consultoria em São Paulo, uma consultoria um pouco menor, chamada H2O Engenharia, e depois eu fui trabalhar um ano em Limeira, numa das concessões da hoje BRK Ambiental. Na época se chamava Foz do Brasil, tudo. Então, eu fiquei um ano lá, e aí já é uma rotina um pouco diferente, né, porque você já está operando o sistema mesmo, aí já é o dia a dia de uma cidade. Fiquei lá por torno de um ano e pouquinho, e aí o meu desejo era fazer mestrado e doutorado, eu queria seguir, esse é provavelmente um tópico aí que a gente vai entrar, e aí eu voltei para São Paulo, comecei a, né, de lá já comecei a buscar, porque eu queria fazer o mestrado em saneamento que tem na Poli, né, que foi onde eu fiz, e aí eu voltei para essa empresa de onde eu tinha saído, da H2O, fiquei lá por 6 anos quase, e concluí o mestrado, comecei o doutorado, e aí no meio desse processo eu transferi para a empresa que eu estou hoje, que é a Division. A Division, na verdade, ela é um braço de consultoria dentro de uma empresa maior chamada Worley. Depois eu conto toda a história do processo de transição dessa empresa, que é longo, demora, teve uma série de mudanças de nome, mas hoje eu estou nessa empresa, eu entrei em junho de 2018 e estou desde então, e estou terminando agora o doutorado, estou com a tese fazendo as últimas correções para defender, então acho que no primeiro semestre aí vai dar tudo certo. E hoje eu atuo, principalmente, na verdade, toda essa trajetória eu atuo como, até o cargo, né, quando eu até mandei para vocês, né, o nome é chamado de engenheiro de águas, tal, mas na verdade dentro da área de saneamento eu atuo como engenheiro de processo de tratamento. Então, depois a gente entra nos detalhes, mas basicamente é o dimensionamento dos processos ali, né, dentro da estação de tratamento de água, de esgoto e de efluente industrial. Isso sempre foi a minha linha principal de atuação, mas hoje eu já percebo que depois de um tempo aí de carreira, a gente tem que começar a expandir um pouco, né, então, na consultoria não tem muito jeito, a gente tem que abranger, e aí o que o Rafael comentou da multidisciplinaridade da engenharia ambiental permite isso, né? Então a gente consegue ter essa visão um pouco diferente daqueles que ficaram num curso um pouco mais fechado ali. Então isso ajuda a gente nisso. Aí eu acho que eu já dei até uns 3 minutos, vou deixar aí para o Iruan falar. Boa tarde, pessoal. Repetindo aqui, né? Meu nome é Iruan. Eu acho que eu tenho o privilégio de não precisar ficar falando meu nome inteiro, porque até hoje eu não conheci outro, né, com meu nome. Né? Primeiramente, vou agradecer a oportunidade de estar aqui falando, né, para vocês. A faculdade, para mim, eu acredito para o Rodrigo e para o Rafael, foi uma das melhores épocas da nossa vida, e qualquer oportunidade que a gente tenha, né, adicionar ou ajudar alguém que no momento está cursando a faculdade, e a gente mesmo, né, aprender com todos que estão aí agora com a universidade, né, em andamento, realmente é muito bom. Olha, eu acabei falar sobre né, eu também sou da 4ª turma, né, como os outros, a gente se formou em 2010, eu acabei entrando na Petrobras em janeiro de 2012, tá?
particularmente, eu não conhecia tanto a área que eu vim atuar. Não sei se tiveram a oportunidade de ver a foto que eu mandei, e aí foi proposital. Eu trabalho numa área de emergências ambientais, né, na Petrobras. É uma área que cuida desde do licenciamento, de uma parte do licenciamento que a gente chama de plano de emergência individual das plataformas, né, todo um estudo, né, de risco e outros, né, da vulnerabilidade dos ambientes, como a gente fazer para mitigar, no caso, haja um vazamento de óleo, até a atuação em si, né? Então, eu gosto muito, né, porque eu não só fico no escritório com a documentação, como também tenho a oportunidade. Claro que óleo na água não é um negócio bonito de se ver, mas é bom que a empresa tenha uma estrutura, né? Porque emergências acontecem, vazamentos pequenos acontecem, e a empresa precisa estar sempre estruturada para poder atender da melhor maneira possível. E eu atuo desde então, desde que entrei na companhia, eu atuo o foco maior nos licenciamentos, agora o foco maior é no atendimento às emergências ambientais. Tá bom? Agradeço aí novamente a oportunidade. Show de bola. Bom, dando prosseguimento aí, né, que nem o Rafael vai até ajudar a conduzir um pouco, né, como vai funcionar e tal, né, mas a ideia basicamente é realmente interrogar, né, tirar as dúvidas, que nem, pô, a gente tem gente aí que tá na parte de divisão de águas, na parte da iniciativa privada como empreendedor, e também, né, na parte aí da Petrobras, no caso, né, junto com o Estado, né? Então, assim, são ramos bem diversos, né, e aí eu queria que vocês que tivessem, né, essas dúvidas, inscrevessem essas perguntas aí no chat, para a gente poder ir estruturando, e aí a gente ir trazendo, né, na verdade, temas aí para mais um debate, né, já que, no caso, a gente vai ter 3 pessoas aí que vão estar se dispondo a responder essas perguntas do mercado. Mas, de início, né, um questionamento que eu queria trazer, né, seria uma necessidade que a gente está trazendo agora na unidade, que a gente vê que sai bastante, principalmente no Cisgrade recentemente, que é da parte de iniciações científicas. Eu vi que muitos de vocês comentaram sobre essa questão de experiência, né, que tiveram, que não tiveram dentro da universidade, e eu queria saber, tipo, no âmbito das pesquisas e iniciação científica, se elas ajudaram de alguma forma a alcançar esse sucesso profissional que vocês estão hoje. Tá, pode ser. Bom, vou falar aqui, pode ser, para continuar na sequência. Começa aí. Eu acho que é importante, sim, Hudson, principalmente a depender da qual segmento que o profissional vai atuar. Qualquer segmento, acredito eu, que exija, né, um conhecimento técnico específico, e se tratando de consultoria, né, agora falando do meu ramo de atuação, que é consultoria, investigação e remediação de áreas contaminadas, isso ajuda muito, porque é um segmento que beira, né, a gente beira a pesquisa acadêmica. Aqui na Stricto existe uma ideologia, existe um departamento de pesquisa, inclusive, sendo fomentado por isso, então tem 10% da carga horária do time produzindo artigo científico, participação em congresso nacional, internacional. Isso, claro, que é uma filosofia nossa, acredito que outras empresas também empregam esse tipo de filosofia, mas é muito inerente ao ramo de atuação. Então, eu volto a ressaltar que eu acho que definir um foco, achar uma área que queira atuar durante a graduação e fazer algumas experimentações, né? Uma coisa que eu acho muito importante, que também só a maturidade que vem trazendo, é a questão de alinhamento de valores. Se pensando em alguns, além de pensar em segmento, tentar se identificar, né, com aquilo, com os valores que o profissional acha adequado e ver se a corporação corresponde, porque senão acaba gerando frustração e acaba gerando até uma perda de tempo. Então, assim, se for trabalhar com áreas contaminadas, né, para responder, sendo mais objetivo na sua pergunta, eu acho que ajude muito, porque já é uma área que exige que o profissional continue estudando. Tem um grande pesquisador da nossa área, que é o Robert Cleary, é um hidrogeólogo, porque a área contaminada se encontra como área do conhecimento de forma muito recente. Explodiu lá nos Estados Unidos na década de 70. Então, ele é
por si só multidisciplinar, porque exigiu que entrassem vários profissionais de áreas antigas, engenharia química, civil, geólogo, biólogo, enfim. E esse Robert Cleary, ele fala que precisa de muito, nas palestras, nas aulas dele, ele é coordenador lá de Princeton, foi coordenador, já se aposentou, atua só como consultor. Ele fala que precisa de mais ou menos uns 300 anos, aí é uma brincadeira que ele faz. E o que você faz, então, para gerenciar isso? Com a sua equipe, você divide as experiências. Então, você pega um profissional muito bom em nanotecnologia e remediação, um outro em biorremediação, o outro só em investigação. Então, só para deixar claro como, na nossa área, é muito bem-vinda a experiência de iniciação, porque já trabalha esse dia a dia da pesquisa e da produção técnico-científica. Na minha área de atuação também, ela acaba sendo muito parecida, assim, a importância, então eu colocaria assim, ela tem uma grande importância. Na área de processos de tratamento, né, isso fica bem evidente, porque, em geral, os modelos, né, por exemplo, a gente vai dimensionar uma estação de tratamento de esgoto, né, os modelos matemáticos de dimensionamento desses processos, eles não vieram da indústria, eles vieram da universidade, né, então, foram grupos de pesquisa, então, por exemplo, um dos principais modelos usados até hoje de lodos ativados, né, que é uma das principais tecnologias de tratamento de esgoto, foi desenvolvido por um professor na África do Sul. E esse modelo foi evoluindo, até se tornar hoje um modelo consagrado que todo mundo usa. E esse professor não desenvolveu sozinho, né? Ele tinha um grupo de pesquisa e tal, tudo. Então, isso continua na área de processos de tratamento, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, inovações, empresas trazendo novos processos, novas tecnologias, elas surgem de pesquisas, elas surgem de grupos de universidade. Então, por exemplo, um processo bem novo, bastante falado, é o tal do lodo ativado granular, que foi desenvolvido pela Universidade de Delft. Então, é um grupo, tem um professor lá com um grupo de pesquisa, tudo. Então, os primeiros artigos foram lá de 1999, começaram a surgir os primeiros, até as primeiras plantas serem instaladas agora, há alguns anos. Então, eu colocaria que sim, para a área de processo de tratamento, a iniciação científica e o contato com essa parte ajuda bastante também, porque vai começar a te dar uma sensibilidade do que acontece mesmo naquilo que você vai projetar. Então, você faz um teste no laboratório ali, alguma coisa ainda que seja em escala pequena, você vai fazer ali uma absorção, você vai fazer alguma coisa, é o que você depois vai reproduzir em escala real. Então, traz sim, na Division, por exemplo, por vir da CH2M, que é uma antiga empresa de consultoria muito famosa, tinha essa tradição muito grande, a gente olha isso com muito bons olhos, né? Então, pessoas que estão chegando, vão começar um estágio, alguma coisa, já fez uma iniciação científica nessa área, realmente é alguma coisa que a pessoa está interessada nessa linha, e já vai começar a entender essa mistura que tem entre a prática do projeto mesmo da ET, da ETA, e como você traz essas inovações, esses resultados, muitas vezes a gente usa trabalhos de pesquisa, de mestrado, doutorado, tudo como fonte para a gente projetar alguma coisa. Então, sim, eu colocaria que é super importante. Vamos lá, pessoal. No meu caso, eu acabei caindo numa área, como eu falei para vocês aí, um pouco diferente da minha iniciação científica, né? A iniciação científica foi na área de diagnóstico ambiental de diversos recursos hídricos aí de Sorocaba e região, e eu acabei caindo, né, numa área de petróleo, de emergências e tudo mais. Então, ao pé da letra aqui, para alcançar o sucesso profissional, eu acredito que não, mas eu adquiri muito conhecimento, né, e o conhecimento científico nunca é perdido. Então, a gente sempre vai levar para alguma coisa. Tá bom? Odson, acho que tem pergunta do Alexandre aqui no chat. Eu ia falar só que antes o Antônio tinha perguntado, acho que o Antônio fazer primeiro. Se você quiser abrir o microfone, professor, para fazer a pergunta. Queria fazer uma pergunta, que a gente está escrevendo tanto que às vezes fazer a pergunta é melhor. Queria perguntar para os três, me parece que vocês tiveram aí a parte de saneamento, tratamento de águas. Essa é uma interface muito grande com o engenheiro sanitário, né, o sanitarista.
como que vocês veem essa atuação do engenheiro ambiental e engenheiro sanitarista? Vocês tiveram, assim, alguma dificuldade por ser engenheiro ambiental, trabalhando nessa área? O que vocês podem falar sobre isso para a gente, por favor? Uhum. Bom, quer falar, Rodrigo? Eu posso falar específico de áreas contaminadas, Antônio, que é mais ou menos parecido, porque era uma área dominada, né, principalmente por geólogo, por engenheiro químico. E aí, como eu comentei no começo do nosso bate-papo aqui, devido à área ser extremamente complexa e lidar com várias áreas do conhecimento, a gente percebia que a mecânica dos solos do engenheiro civil em áreas contaminadas não dialogava muito bem com a geologia, que ao mesmo tempo não dialoga muito bem com a química, e assim, é muito importante, hoje eu vejo que é muito importante a nossa grade curricular ser da forma que de forma multidisciplinar, porque a gente tem, aí falando com propriedade de colegas que estão no mesmo segmento que o meu de áreas contaminadas, até em grandes multinacionais, grandes corporações, o engenheiro ambiental, geralmente, ele já é deslocado para trabalhar especificamente com remediação, que tem toda essa interação da parte química de solo, justamente por conta de ser esse coringa e conseguir fazer a interface. Aquilo que o biólogo não está conseguindo conversar com o engenheiro civil, o engenheiro químico, a gente consegue justamente por conta da nossa base e da nossa formação curricular. Eu acho que isso é uma vantagem. Então, eu vejo que a nossa formação traz essa vantagem de poder, claro que daí, definindo a área de atuação, mas isso também facilita, porque como a gente já teve essa base, aquilo que você quiser especificar fica muito mais fácil de gerir. Eu acho que a linha é a mesma, assim, né? Principalmente, aí você falou, né, da engenharia sanitária, né, do engenheiro sanitário na parte, né, onde agora a gente, como engenheiro ambiental, tá entrando, mas entrando entre aspas. Na verdade, a gente já entrou, né? A gente já trocou bastante, isso que está sendo muito interessante. Então, o que eu diria é isso mesmo, assim, eu não vi essa dificuldade, porque a nossa formação ampla, né, e muito bem centrada, muito bem feita nas matérias básicas da engenharia, então a química, a física, a matemática, tudo, ela dá para a gente uma base aqui, que depois, quando a gente decide, bom, ok, eu quero entrar na área de processos de tratamento, eu vou ter essa bagagem para me suportar, para eu ir ali, e aí eu consigo atuar tão bem quanto, ou às vezes com uma visão um pouco mais ampla do que o engenheiro sanitarista, né? E, inclusive, isso tem mudado bastante no mercado, tem trocado um pouco, porque a engenharia, o saneamento, ele começou como uma derivação da civil, né? Então, começou lá atrás, da civil, teve a derivação, e aí depois teve a derivação para a sanitária, né? Teve a ramificação. E agora, o que a gente vê, principalmente da pessoal mais novo que está chegando, é dominado por engenheiro ambiental. A gente tem engenheiros químicos também, e aí geralmente acaba sendo num reino um pouco mais específico, quando a gente já está falando de processos de tratamento para águas industriais, coisas assim, aí começa a ter um pouco mais de engenharia química. Mas o engenheiro ambiental consegue versar super bem ali. E então, eu não senti essa dificuldade. Na verdade, a base serviu para, ok, eu quero ir nesta linha aqui, tá bom, aí eu vou. E aí eu vou cursar a disciplina específica de saneamento, e aí desenvolve em cima disso. Vamos lá, Antônio. Com relação eu vou falar com relação à minha área. A grade curricular da engenharia ambiental, para mim, foi essencial. Eu vou falar a vocês aqui um pouco das interações que eu tenho lá, desde o licenciamento até um atendimento a uma emergência, são interação com geólogos, com oceanógrafos, meteorologistas, engenheiros de segurança. Então, eu falando assim, vocês já podem ver aqui nossa grade curricular, já existe, a gente teve o conhecimento em praticamente todas essas áreas, né? Não entrando de cabeça a fundo, mas a gente consegue conversar e trabalhar muito bem com todos eles, e para mim realmente é um diferencial, realmente é um diferencial. Vai ali de uma análise preliminar de risco do engenheiro de segurança a uma análise de vulnerabilidade de um ambiente sensível, de um biólogo, ele faz. Então, a gente consegue conversar em toda a cadeia ali do atendimento à emergência. Show de bola.
Professor Alexandre, você quer fazer pelo microfone a pergunta? Acho que é melhor. Eu escrevi aí, ó, então eu comentei, né, que a princípio eu foquei mais o Rafael e o Rodrigo, por eles falarem que estão num programa de pós-graduação, mas se o Iruan quiser se manifestar também, esteja à vontade, tá? Minha pergunta, eu posso até ler aqui, tá? Tanto o Rodrigo como o Rafael, sendo profissional, o Rafael, profissional liberal, e o Rodrigo, outro empregado de uma empresa, um técnico, né? Qual a motivação que eles tiveram e têm ainda, né, para cursar a pós-graduação, né? E também como que eles vêm administrando o tempo e a agenda, porque nós também temos aqui orientandos de diversas formações que trabalham em empresa ou também tem escritório, né? E a gente vê a loucura que é isso, sem contar que se a pessoa já é pai, é mãe, né? E, enfim, né? E assim vai, né? Então, é um abacaxi dos azedos. Então, eu queria ouvir um pouquinho de cada um aí, por favor, tá? Legal, Alexandre. É uma necessidade, viu, Alexandre? Como eu comentei, por conta pelo menos em áreas contaminadas, por conta da especificidade técnica, é uma constante evolução e a gente vai morrer estudando. E a pós-graduação, seja lato sensu ou stricto sensu, é mais de acordo com a necessidade de ter que se especializar cada vez mais. Aí, mais natural, talvez, né? Uhum. Sim. E, claro, tem as questões pessoais. Estou com uma filhinha, 2 anos e 9 meses. E aí eu arrumei mais uma, né? Que agora esse semestre estou tendo o prazer, o privilégio de ser professor convidado aí da unidade de remediação de áreas contaminadas. Então, assim, a gente também é movido a desafio e eu acho que é desse jeito que a coisa acontece. Mas é mais uma necessidade da área. Sim, eu colocaria da mesma forma. Acho que, como você comentou, professor, é uma coisa natural. Acaba acontecendo mesmo. Quando eu entrei, né, e comecei a trabalhar com projetos mesmo, e comecei a ter ainda mais contato com os diferentes tipos de processo, eu mesmo eu falei, nossa, eu preciso ir nessa linha, né? Eu preciso me aprofundar ainda mais. E na área especificamente de processos de tratamento, a gente acaba tendo cursos já consolidados há um tempo de mestrado, né, e agora o doutorado. Então, acaba sendo uma coisa de continuar evoluindo, porque como os processos, eles não param, né, sempre tem alguma coisa nova, alguém está, né, caminhando, aperfeiçoando, agora a gente tem cada vez mais recursos computacionais, então a gente está começando a transitar ali dos modelos ainda, e jogando agora em softwares de simulação dinâmica, a gente está começando a trazer coisas que são muito... Então, fora do mundo ali da pesquisa, você fica talvez um pouco ali para trás nisso. Olha o ICC aí, ó, olha o ICC sendo importante aí. O ICC é vital nisso, vital. ICC clamava, hein? Eu gostava bastante, professor. Então, assim, acabou sendo natural um caminho, até nas empresas que eu trabalhei e na empresa que eu trabalho, isso é muito bem visto. Então, a gente tem na equipe bastante pessoas que já fizeram mestrado, estão cursando, tem um colega meu que terminou agora o doutorado. E a questão do tempo, aí não tem muito jeito, né? Faz da forma que der, como conseguir. Então, eu tive uma sorte muito grande. A empresa que eu trabalhava, a consultoria menor, eu conseguia ter a liberação durante os dias para cursar as disciplinas. Aí eu compensava as horas, então eu saía durante o dia, cursava a disciplina e voltava. Por sorte, era muito próximo da USP, então isso facilitou demais o traslado. E aí, assim, final de semana mesmo, escrevendo tese de madrugada, então não tem muito segredo, né? E aí, para quem, né, como o Rafael tem filho, é um negócio que vai num outro nível. Eu não tenho, então ainda eu consigo parar a madrugada para fazer isso só. Opa, você esse assunto... Você tem alguma abertura no seu caso também, Luan? Como é que você vê esse assunto da pós-graduação? Ô, Alexandre, eu já ia contribuir já. Na hora que falaram de filho, pós-graduação, eu já estava apertando o botão aqui. Eu acabei começando a falar para vocês e me esqueci, né, de falar da minha trajetória, que eu me formei em engenharia ambiental e, posteriormente, eu fiz um mestrado
em engenharia ambiental também pelo Instituto Federal de Fluminense, aqui as aulas eram aqui em Macaé e Campo dos Goytacazes. E hoje em dia eu estou finalizando minha monografia de uma especialização, né, da engenharia de petróleo e gás, que eu também... E, olha, e realmente, no meu caso, que tenho 2, né, eu tenho o Lucas de 4 anos e Laura de 1 ano, realmente é uma batalha, não é nada fácil, né? O Lucas nasceu enquanto eu estava no mestrado, né? Então, cuidar de criança pequena e, ao mesmo tempo, né, levar para frente o mestrado. Acabou que a minha orientadora foi essencial para me manter ali focado e tudo mais, porque tem hora que a gente pensa em desistir, né? Você não está acostumado a ser pai e tudo mais, e ainda ter que ficar estudando. Foi uma loucura, uma loucura. E agora, finalizando na verdade, estou na metade da monografia da especialização, veio pandemia, a segunda filha. Eu falo que tem a pandemia e o pandemônio aqui, porque aqui dentro de casa, nossa senhora, ainda mais as crianças sem escola e tudo mais, então mas sempre dá-se um jeito, né? Ou de madrugada, ou algum outro horário e tudo mais. Mas é a questão de se atualizar. Se você sai da faculdade e não vai direto para um mestrado ou para uma especialização, acho que é natural você sentir essa vontade de se atualizar, de ver o que tem de novo e tudo mais. Então, é algo a sensação natural. que dá parece que você se sente enferrujado, né? Não sei se Exatamente. Certo. Tá, obrigado para os 3, viu? Obrigado mesmo. Falou, meu. Show de bola. Catiele, pode fazer a sua pergunta. Oi, gente. Meu nome é Catiele, como o Hudson disse, eu sou da turma do Hudson, a gente está no 6º termo agora. A minha pergunta é para o Rodrigo, mas primeiro eu queria fazer um comentário para o Rafael, que eu acho a Stricto incrível. Sou muito amiga da Samara e a gente estava sempre ali por perto e eu vendo os trampos que ela fazia. Então, parabéns pela empresa, parabéns pela humanidade da empresa. Legal, obrigado, Catiele. E a minha pergunta é para o Rodrigo. Eu tenho muito, muito, muito interesse nessa área de saneamento. Assim. É a área que mais me interessa dentro da engenharia ambiental. E eu vejo muita dificuldade em como seguir esse caminho, sabe? O que eu faço, para onde eu vou. Eu até tinha a intenção de procurar um professor para fazer iniciação científica na área, mas daí veio a pandemia e acabou completamente com os meus planos. E agora eu tô meio perdida, sabe? Tipo, quais cursos eu procuro, o que eu faço. Se você tiver alguma dica a respeito disso, eu ia achar show de bola. Não, legal, que bom que você se interessou por essa área. A gente precisa sempre de mais profissionais, né? Uma área que no Brasil ainda a gente tem muita coisa para fazer, né? Então, fico feliz de ouvir que você quer seguir. Olha, assim, realmente, né? Acho que vocês estão passando aí por uma provação que a gente não passou, né? Cursar realmente esse momento da faculdade sem poder ter a liberdade como a gente teve de cursar, realmente é um ponto fora da curva, né? Não tem, acho que, nenhuma regra, nenhuma coisa. Eu desejo que segura firme aí, vai ficar tudo bem. Tá difícil, mas tá indo. Mas tá indo, os professores são incríveis e mesmo à distância vão conseguir ajudar. Do ponto de vista profissional, assim, o que eu recomendaria, acho que o caminho que você pensou da iniciação é legal. Então, conversar com os professores aí que têm projetos de pesquisa nessa linha, eu acho que é interessante. Não sei exatamente qual da linha de saneamento, porque dentro do saneamento a gente vai ter alguns caminhos, né? Tem um pouco mais, ainda dentro do saneamento de gestão de recursos hídricos, pode ser a parte de projeto mesmo, de processo, você pode, dentro de projeto você ainda pode pôr para redes, por exemplo, rede de abastecimento de água, rede de abastecimento de esgoto, são questões um pouco diferentes. Mas procurar realmente dentro da universidade quem tem isso. Eu recomendo já começar a olhar o que tem de programa de pós-graduação, sim. Então, eu sei que a Unesp já está se desenvolvendo nisso também, então já começar a dar uma olhada.
Se também você tem essa vontade de ir para empresas, né, seguir, por exemplo, como eu fui para empresa de projeto, tudo, as opções não são tão... a gente não tem tantas empresas no Brasil, tá? Isso para ser bem realista. A gente tem poucas empresas de engenharia e consultoria que atuam na área de saneamento num nível legal, num nível bom. Eu posso, depois você me passa o e-mail, eu te passo quais são as empresas, a gente troca uma ideia sobre isso, não tem problema nenhum. É um bom caminho, tá? Para quem quer seguir nessa linha de projeto. Existe uma outra face disso, que é a operação, tá? A operação de sistemas tem as suas interfaces com projetos e tudo, mas é uma outra linha. E aí existem as concessionárias, né? Aí tem tanto as estatais quanto as autarquias municipais, você também tem as empresas privadas que também estão entrando no mercado. E aí é uma outra linha de atuação. Você pode, de repente, entrar na parte de coordenação de processos, por exemplo, de tratamento. Você vai cuidar das ETAs e das ETs, que também é uma coisa sensacional, né? Então, na minha trajetória, eu tive a oportunidade de trabalhar com projeto e com operação. E isso, se você conseguir fazer essa junção, por exemplo, vamos supor que você quer seguir para projeto. Se você conseguir, de alguma forma, atuar um pouco em operação, isso vai mudar a sua cabeça na hora de fazer projeto. Porque quem segue só para o projeto, às vezes, o papel aceita tudo. A gente pode colocar qualquer coisa. Quem está ali no dia a dia sabe aquilo que funciona e o que não funciona. Como você consegue fazer aquele super mega processo, nossa, incrível de conta, e o cara não tem recurso no dia a dia para operar, ele não vai ter o rastelo para limpar a grade. E eu estou trazendo para a realidade Brasil. Tá? Então, se você conseguir, tiver esse interesse, essa mescla, eu acho muito legal. Eu acho que dá uma diferenciada no profissional. Eu tenho colegas que trabalharam só com projeto e eu tenho colegas como eu que trabalhamos com operação. É diferente. A gente enxerga um problema que, às vezes, quando você vai dimensionar, você fala, isso aqui é lindo, mas o cara não vai conseguir fazer. O cara não vai conseguir ajustar a vazão ali, e não vai conseguir tirar o lodo desse jeito. Então, essas seriam algumas das dicas, mas aí, nomes de empresa, tudo, fica tranquilo, você entra em contato comigo, a gente troca uma ideia, procura alguma coisa assim. Ah, legal. Essa parte da falta da IC, ela atrapalha muito, porque fazendo as contas, assim, eu tô no 6º termo agora, eu acredito, não sendo muito... sendo um pouco pessimista até, que a gente só vai voltar a ter aula presenciais quando eu estiver no 8º termo, daqui a um ano, lá pelo 2º semestre. Então, eu acho que é uma fase que a gente já não consegue mais encaixar uma iniciação científica, porque ali a gente já está pensando em TCC, e procurar estágio e tudo mais, mas a minha ideia inicial era realmente a iniciação, mas eu vou começar a dar uma olhada nos mestrados, é uma boa dica. Muito obrigada. Mas só para complementar, eu vou usar o meu exemplo. Fiz iniciação científica. Eu não fiz. Eu transformei o meu TCC numa iniciação científica. Ah, que legal. Então, o que eu fiz foi que na hora que eu comecei a desenvolver o TCC, eu tinha já entrado na área de saneamento, eu já queria fazer alguma coisa com o processo. Então, eu conversei com o professor Leonardo, na época, e a gente pesquisou sobre a absorção de metais pesados. Eu queria fazer isso como um pré-tratamento para efluente industrial. Então, eu fiz isso no meu TCC. Então, mesmo que não deu timing aí da iniciação, não está tudo perdido. Dá para encaixar no TCC, mesmo que seja alguma coisa mais direta, ali, curta, dá para fazer. E da área de saneamento, não se preocupa, porque se você seguir na área, você vai continuar trabalhando com pesquisa. Então, assim, mesmo que seja pesquisa dentro do próprio projeto. Por exemplo, se você trabalha perto de operação, por exemplo, ou tiver algum contato com operação de sistemas, você consegue fazer a pesquisa na própria ETA, na própria ET. Você consegue desenvolver um trabalho, publicar artigos. A gente faz isso pelos projetos que a gente tem, quando a gente consegue encaixar. Quem está, por exemplo, perto de operação consegue fazer. Então, não está tudo perdido, dá tempo ainda, fica tranquila, vai dar tudo certo. E mudou muita coisa também, Rodrigo, desde que vocês estiveram aqui. Hoje a nossa grade, ela contempla o Projetos 1, né, e Projetos 2, e que também pode ser trabalhado isso, né? Ah, entendi. Então, é bem legal isso. Então, tipo, você tem essa liberdade, se não me engano, não fiz ainda, mas pelo que falam é isso. Inclusive, o pessoal da coordenação tá aí, eu acho que pode até salientar qualquer coisa, mas daria para trabalhar. Então, assim, muita hora nessa calma, né? Muita hora nessa calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Show de bola. Bom, então vamos agora passar para a Priscila. Hudson,
Oi. Deixa eu só dar um informe aqui, eu coloquei no chat, mas para chamar atenção que aí meninos, né? Eu ia falar meninos. Prazer em revê-los, depois eu falo um pouquinho mais. Pode ser meninos. Prazer. É porque assim, não tem jeito, né? Eu lembro de vocês lá na sala de aula. É um prazer estar aqui junto com vocês. Eu depois acho que falo um pouquinho mais com vocês, mas eu só queria trazer essa informação aí da IC. Mesmo remoto, gente, os projetos de iniciação científica, eles estão acontecendo normalmente. Quando precisa fazer pesquisa, né? A gente, é claro que tem todo um protocolo para seguir, mas as atividades de pesquisa, elas são autorizadas, desde que os protocolos sejam cumpridos. E alguns projetos de IC nem precisam mesmo que o aluno vá até a unidade. Então, não deixem de procurar os professores. Estamos agora com editais do PIBIC abertos, então, assim, é só procurar o professor, conversar com o professor, escrever o projeto. É claro que a bolsa é uma grande oportunidade, mas também tem a questão de desenvolver iniciação científica para ter equivalência nas disciplinas de projetos 1 e 2, e além disso, assim, todos os ganhos, né, que você pode ter aí, que os meninos falaram tão bem, né, de quando você faz essa iniciação aí, ou mesmo, se você não fizer e fizer lá no TCC, mas quem tem a oportunidade de começar antes, eu acho que até aprofunda para a hora de fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Show. Obrigada. Tá lembrando também que tem professor novo na área, né, o Darlan, que eu acho que está até aí, e ele mesmo enviou agora recentemente e-mail falando sobre novos alunos, né, novas oportunidades de ser aí. Então, não sei se ele tem algo na área, mas vai saber, né? Depois aí, quem quiser, entre em contato com ele. Mas show de bola. Passar para a Priscila, então. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Priscila, sou da turma 14, né? Tô quase me formando. E a minha pergunta é para todos, né? Na opinião de vocês, qual vai ser o futuro do profissional que trabalha com licenciamento ambiental, né? Com essa nova PL que está rodando aí, né? Qual é a opinião de vocês? Eu acho que ela é muito mais fundamental agora, Priscila, porque no momento de enfraquecimento das nossas instituições, sejam diversas instituições que tomam conta do meio ambiente, essas discussões, eu tive a oportunidade de ler na íntegra esse projeto há algum ano atrás, inclusive de poder dar alguma opinião ou outra, e era nítido naquele momento o tamanho do enfraquecimento. Eu até compartilhei no grupo de WhatsApp que o Rodrigo e o Iruan estavam presentes. Assim, existe o que a gente percebe, que existe até legislação em nível estadual, que já existem as boas práticas, já sabe muito bem aquilo que precisa constar ou não, e não foi isso que aconteceu, e não é isso que está acontecendo. Então, o futuro, eu acho que é continuar na resistência, não tem outro, para poder continuar com essa bandeira hasteada da causa ambiental. Eu sei que é difícil, mas a gente agindo ali, pelo menos se tratando da Stricto Soluções Ambientais, que é uma empresa, está bem inserida no mercado, ela acomoda um time de profissionais, e aqui dentro cada um faz a sua parte em relação, independente do enfraquecimento ou não da legislação. Eu acho que é muito pertinente sua pergunta, porque ninguém pode esquecer aqui que todo mundo vai se formar como engenheiro, tá? E a anotação de responsabilidade técnica, de fato, exige uma responsabilidade, e essa responsabilidade não é só técnica, ela é legal também. E quem que vai assinar, independente aí do enfraquecimento ou não, alguém vai ter que assinar algum projeto. E se esse projeto não der certo, com certeza essa pessoa vai ser responsabilizada. Ainda mais que a corda sempre estoura para o lado mais fraco, né? Então, assim, eu acho que é um momento de muita atenção. Acho que é bem como o Muraro colocou, assim, acho que independente disso, a gente tem que sempre ter na nossa, como a gente, eu trabalho com um projeto, né, independente do que estiver acontecendo, a gente tem que buscar aquele projeto que vai atender não só o mínimo legal, mas que a gente vá proporcionar a melhoria que a gente quer, né, então o saneamento a gente está falando do tratamento do esgoto ali na ponta mesmo, para descartar, né, então eu acho que sim, de atenção, é tudo isso, mas eu acho que a gente continua, não tem...
Não, acho que não muda nesse sentido, acho que a gente só tem que continuar, por exemplo, nos tornando melhores profissionais, para mesmo independente de como a coisa estiver caminhando, a gente proporcionar o melhor projeto que a gente puder fazer. Vamos lá, Priscila, aí, obrigado pela pergunta. O futuro aí parece meio nebuloso, né, principalmente com tanta notícia ruim junta, né, na área ambiental que a gente vem acompanhando, mas eu acredito que é passageiro, né. O Rafael ele falou das instituições brasileiras, apesar da tentativa de enfraquecimento, eu vejo as instituições brasileiras já como sólidas, né, e acho que essa tentativa, eles já conseguiram alguma coisa, né, mas acredito que vai parar por aí, não vou conseguir, né, acabar atrapalhando tanto aí no nosso mercado de trabalho, mas é sempre interessante a gente ir se atualizando e estudando e tudo mais. Entendi. Obrigada pelas respostas. Show de bola. Bom, professor Sandro, então... Só fazer um comentário rapidinho, posso? Por favor. Para menina que fez a pergunta, agora na quinta-feira vai rolar uma live com a UNIT, a gente vai falar bastante sobre isso. Se quiser ficar ligada no Insta da Semana da Engenharia, vai ser bem legal. Nossa, eu vou ficar, Kátia. Beleza, obrigada. Boa. Professor? Então, inicialmente é um prazer em revê-los, né? O Muraro a gente vê de vez em quando aí, mas o Rodrigo e o Iruan faz um tempão, hein, meu? Pô, legal, bacana saber de vocês aí. Vocês estão levando a bandeira do curso aí, levando a bandeira da Unesp, bem legal. Foi realmente um prazer ter dado aula para vocês, né? O que eu queria perguntar aí é uma coisa que o Muraro falou um pouquinho aí, da RT, né? Anotação de Responsabilidade Técnica. A engenharia ambiental veio depois da maioria das engenharias, e até por isso as outras engenharias tentaram segurar o nicho que elas tinham, deixando algumas coisas. E aí os engenheiros ambientais foram mostrando que são bons e tal, mas e entrando em vários locais, vários nichos aí. Mas a gente sabe que algumas coisas estão protegidas por ARTs, né? O engenheiro ambiental não pode, por exemplo, que eu sei, não pode operar um aterro sanitário. Tem vários que operam, mas quem assina é o engenheiro civil, que é o responsável, né? Eu queria saber de vocês que estão na rua aí e que vocês sabem de outros colegas, essa questão da RT, o que precisa mudar, o que dá para mudar ainda, o que dá para fazer realmente o engenheiro ambiental em termos legais, e esse papo, né? Vocês foram uma das primeiras turmas que se formaram, agora está tendo um monte de gente se formando, e as empresas estão contratando como analista ambiental e não como engenheiro, porque o salário ser mais baixo, né? Não sei se na época de vocês teve isso, eu não me recordo, né? Mas eu sei que agora está direto. Então, eu queria que vocês comentassem essa história aí da RT, o que é realmente, que nem o Iruan falou, né? O engenheiro ambiental tem contato com todo mundo, né? Tem contato, conversa com todo mundo, isso é legal, né? Lógico, não vai ser um currículo completo nunca, né? Todos eles, os nossos alunos agora, vocês estão vendo que todos eles continuaram estudando, né? Não pode parar. Aquele que fala, vou me formar, vou parar de estudar. Então, pior piada que pode contar para uma pessoa, né? Vai estudar direcionado para o que quer, porque o mercado quer e tal. Então, lógico que tem que incrementar o currículo depois para alguns trabalhos, mas eu queria saber isso, porque a gente sabe que a pós-graduação não habilita, né? Quem habilita é a graduação. A única pós-graduação que habilita na nossa área é a engenharia de segurança, né? Então, como que vocês veem essa história da RT e essa história de analista ambiental, por favor? Legal, Sandrão. Prazerzão falar contigo. A RT,
pelo menos em áreas contaminadas, é uma área que envolve muito projeto, né? Tem uma semelhança muito grande com o tratamento de efluente, a diferença é que a gente pega esse tratamento e coloca variável subsolo, né? E tenta fazer esse tratamento, essas reações acontecerem, seja reação física ou química, abaixo do solo muitas vezes. A gente pode ensinar muita coisa. Da prática, que eu observo, observando os colegas, é só de fato aquilo que o engenheiro ambiental não deve assinar, que fica de fora. Então, não vejo muita restrição em relação a algum prejuízo de função, até porque se olha o sistema CREA-CONFEA, é muito genérico e muda muita pouca coisa entre aquilo que pode e que não pode. Em relação ao analista ambiental, isso é prática no mercado, né? O mercado, na nossa época, já existia. Existe uma legislação federal onde fala que, agora não me recordo, mas acho que é 8 salários mínimos e meio numa jornada específica lá para o engenheiro, onde isso é lei, precisa pagar esse piso. E aí, para pagar menos, as empresas acabam colocando analista, mas não só analista nível 1, 2, 3, 4, 5. Aí o cara, para ser engenheiro, o cara já está quase um Jedi, aí que ele vai ser engenheiro. Isso é ruim, eu acho que isso cabe também à procura desse profissional em traçar alguma instituição que valorize, porque isso se trata de valorização do indivíduo, né? E já cai naquilo que eu falei, desse alinhamento de valores, tentar, se a empresa que você está trabalhando, ela já está te subassalariando, talvez não, dependendo da sua estratégia, pode ser que tenha um benefício de você absorver alguma coisa prática ali para ganhar experiência, mas nunca vai ser a empresa que você vai querer se estabelecer, né? E acho que a minha visão é essa. Acho que, como o Muraro comentou, né? Primeiro, Sandro, satisfação revê-lo, fazia bastante tempo mesmo. Mas por aí, assim, para a parte de processo de tratamento, né? Que aí é o que eu atuei mais. Não vejo tanta restrição com a questão da RT. Então, por exemplo, quando eu vou dimensionar uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgotos, né, eu vou dimensionar o processo. Então, a estrutura civil dos tanques, a parte elétrica, tudo isso vão ter as outras etapas, né? Então, eu geralmente atuo numa etapa de projeto conceitual. Então, eu fico e você consegue assinar, sim, tranquilamente, com engenharia ambiental, não tem problema nenhum a partir do processo. Tem até casos de colegas, a Dani, da nossa turma, que tirou o CRQ, que consegue, com a engenharia ambiental, consegue tirar o CRQ para assinar do ponto de vista de operação. Aí já há relatórios de operação, de monitoramento, tudo. Então, nessa linha do processo, não vejo tantos problemas com a RT. Existe uma coisa que acaba acontecendo, que está junto com a questão do analista, é que muitas vezes em empresas menores, isso, como aconteceu comigo, eu fazia os projetos e isso não ficava comigo em termos de RT. Isso acontece, né? Então, depois, o que é possível, se você tem uma boa relação, se você consegue, pegar uma RT compartilhada, tá? Isso é um processo, enrolado, mas para o saneamento, a RT em si, ela acaba parando num ponto. O que interessa é o CAT, que é o Certificado de Atestado Técnico, que você tira depois. Isso é o mais importante, por exemplo, num processo de licitação. Você vai participar de um processo de licitação de concorrência de uma obra, alguma coisa, e isso é um pulo maior. O que acontece, a questão do analista, isso aconteceu comigo, sim, eu fiquei por muito tempo como analista, mesmo desenvolvendo o trabalho como engenheiro, isso sim acontece, e aí, como o Mar colocou, é uma questão de você procurar achar aquele local que vai, sim, te colocar na posição que você deveria estar, como engenheiro, né? Então, hoje, eu, na empresa que eu estou como engenheiro, eu atuo como engenheiro mesmo, e, inclusive, projetos de processo recentes, aí sim, já saio, vou eu, minha RT sobre isso, e eu estou buscando as RTs antigas, tá? Mas é uma prática que acaba acontecendo, geralmente, dependendo, se a empresa tem essa cultura de não fazer isso, é um caminho para se procurar, mas não dá para dizer que não acontece no mercado, tá? Isso existe sim, e é um ponto de atenção para gente, para quem estiver começando aí a carreira. Vamos lá, pessoal. Então, eu compartilho aí da opinião dos colegas.
na minha área também não vejo restrição com relação aí a assinatura, né, a RT, mas particularmente quando eu trabalhava na parte de licenciamento ambiental, só para o pessoal conhecer, né, dos planos de emergência individuais, o importante nesses documentos, né, é o Cadastro Técnico Federal, é um documento que você precisa ter um cadastro lá dentro do IBAMA, e no final do documento você tem a sua assinatura lá, é um registro obrigatório de pessoa física e jurídica que dedicam aí a consultoria técnica a atividades potencialmente poluidoras. Com relação a analista ambiental, acredito que seja mais o oportunismo de mercado, né? Infelizmente. Na nossa época se tinham mais oportunidades e menos desempregados, então na época o pessoal acabava assinando e pagando como engenheiro, mas no momento, com tantos desempregados, eles veem essa oportunidade de poder, né, tá sobrando, né, então eles não necessitam pagar o piso, né. Me incomodou muito ver isso, né, no mercado de trabalho no Brasil, especialmente na Petrobras, tá? Eu vi muito isso, pessoas com muitos anos de experiência. A Petrobras acaba, só para vocês entenderem, ela acaba trabalhando às vezes com contratos gigantes, onde ela, além dos profissionais, né, que são concursados, tem os terceiros e outros que às vezes vêm em contratos gigantescos, tá? E à medida que os contratos iam acabando, os novos vinham com salários totalmente diferentes, metade, né, 40% do que ganhava antes. Então, começou a dar uma melhorada e veio a pandemia, então é complicado. Mas eu não corroboro com isso, não, eu acho muito ruim. Beleza, muito obrigado pelas respostas, prazer em revê-los, muito bom saber de vocês. Igualmente, Sandrão. Legal, Sandro. Show de bola. Bom, agora, não sei que alguém queria fazer algum complemento, mas passar então para a Marta. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, eu queria perguntar duas coisas. Uma é sobre não é bem a quantidade, mas é tipo a representatividade das mulheres nesse mercado de trabalho. Porque, por exemplo, eu tô vendo aqui só eu, a Kati e a Ana Cláudia. E a gente ainda, né, não sei a Ana Cláudia, mas eu imagino que ela não tenha se formado ainda. Queria saber como vocês veem isso, né, dentro das empresas que vocês trabalham e tal. E também, a outra pergunta não relacionada, é sobre a pandemia. O que vocês acham que as empresas, né, que a gente vai tentar pegar estágio ou trabalhar, se vocês acham que elas vão olhar lá assim, você se formou, né, em 2023, você pegou aqueles 2 anos de pandemia que não teve aula presencial, se isso vai comprometer no nosso desempenho como engenheiro ambiental e se a empresa pode levar isso em conta. É isso, essas duas. Eu posso fazer um complemento nessa pergunta? Fala aí, Kate. É justamente para você, Rafael. Você tem uma empresa, você lida ali com os estagiários. Você, como contratante, como você lidaria com isso, com a questão, tipo, das turmas que pegaram essa época de EAD, assim, se para você impacta no nosso conhecimento? Legal. Obrigado também, Marta. Eu acho que pode, com segurança, isso não vai impactar em nada, tá? Até porque ele é professor em época de pandemia também, né? Vamos lá. Mas assim, falando... Pode falar, cara. É bom que ele fala as duas partes, né? Ele fala como professor e ele fala como contratante. Como professor é ruim, porque aquele negócio da dinâmica ao vivo ali, eu tô com um monte de visita, um monte de sistema de remediação rolando nosso para fazer, e essa turma aí, coitada, não vai poder ver, infelizmente.
Eu acho que não vai impactar, não. E falando não só como empregador, mas como dentro do 100% dos nossos clientes são as indústrias. Pequeno porte, grande porte, tem de tudo quanto é jeito. E eu vejo eles também sendo aí os contratantes, pelo que a gente faz o bate-bola, isso não vai ser colocado como critério e como avaliação, tá? Eu acho que o momento que vai passar agora desculpa, minha memória é curta, Marta, repete sua pergunta, por gentileza, que eu já esqueci. A primeira? As duas, rapidinho, que eu já lembro. Tá, a primeira era sobre a representatividade das mulheres. Legal. E a segunda era sobre isso que você já respondeu. Tá, então, infelizmente, na nossa área, trabalho muito de campo, falando como mercado, tá? Não como estricto, porque a gente tem aqui a parcela feminina, que eu acho muito bem-vinda. Dentro da engenharia ambiental, vocês percebem em termos de porcentagem, né, entre homens e mulheres, mas no serviço de consultoria, que envolve requer muito trabalho de campo, eu vejo que precisa ter uma liderança junto com a equipe de sondadores, e fica lá no meio do mato não sei quanto tempo, e aí eu vejo que os colegas, donos de empresa de consultoria também, rola sim esse papo de que tem uma preferência pelo homem e não pela mulher, relacionado a daí também eu falo muito de valores e ideologia da empresa, eu acho que também isso é muito inerente ao tipo de pensamento da empresa, né? Então, para os trabalhos de campo, não só no nosso segmento de áreas contaminadas, mas outras empresas de consultoria que trabalham com muito serviço de campo, principalmente em relação à liderança, infelizmente, eu vejo que não existe essa preferência, tá? Essa é a realidade. E é triste isso. É uma ótima pergunta. E da área de saneamento, Marta, a área de saneamento, ela, como eu disse, ela derivou da engenharia civil, lá de trás. Então, ela é uma área que se manteve aquele tradicionalismo, né? E por muito tempo a gente não teve mulheres ocupando cargos de projetistas, de engenheiras de processo. Isso realmente é uma coisa que a gente vê no mercado, tá? Isso tem mudado, mas ainda é pouco, tá? Então eu diria assim que a gente precisa de mais mulheres trabalhando nessa área para entrar e começar a mudar esse cenário. Então isso eu percebo tanto na parte como o Muralha colocou, de operação, de estação de tratamento, de água, de esgoto, existe esse preconceito e uma idiotice sem tamanho. E no caso de projetos ainda eu vejo ainda mais, rola uma coisa bastante histórica, assim, arcaica mesmo, de não ter, e a gente espera que isso mude. A gente tem na nossa equipe, aos poucos, isso está balanceando, mas o que eu vejo nas outras empresas ainda é uma área predominantemente dominada por homens, né? Então, isso precisa mudar. Aí eu respondi essa pergunta primeiro, eu me esqueci da segunda, que a minha memória funcionou ao contrário do Muralha. Qual que é a segunda? Marta? Era sobre como você acha que vai afetar vai afetar a nossa formação? Da pandemia. Isso. Não tem que afetar, não tem que ser um fator decisivo em nada, tá? Não faz o menor sentido. Nós, da empresa que eu estou trabalhando, eu não piso no escritório desde março do ano passado, então a gente está vivendo essa realidade. Então, uma vez que a gente vive essa realidade, contratar alguém que teve a parte da educação no final por isso, não faria o menor sentido, seria uma coisa completamente ilógica. Então, não tem que afetar, não deve. E aí é a questão da cultura da empresa, né? Se a empresa usar isso como uma justificativa para alguma coisa, realmente aí é algo para se olhar com outros olhos, para a empresa não faz o menor sentido. Então, a gente continua tendo programas de estágio, mesmo no período de pandemia. Então, a gente teve um estagiário entrando agora no período de pandemia. Eu não conheço pessoalmente, fisicamente. Então,
pelo menos o que eu posso dizer da empresa que eu estou, não é algo que está sendo levado em consideração em fator de contratação, por exemplo. Eu corroboro aí com meus amigos. Não deveria, né, ser... Vou começar pela segunda aí, já que o Rodrigo terminou falando da pandemia. Para uma empresa não deveria, né, ser levada em consideração essa época, né, que as pessoas tiveram o estudo mais online e tudo mais, mas eu vejo um prejuízo aí superficial para os alunos mesmo em si, porque a interação, né, da sala de aula, a interação em campo e tudo mais é muito bom, é muito gratificante, a gente adquire muito conhecimento nesse tipo de aula, então eu vejo um pouco de prejuízo nesse sentido, mas não deveria ser o primordial, né, para a contratação, né, dos profissionais pelas equipes. Só aí eu vejo um pouco mais de prejuízo, assim, já a educação infantil, eu acredito, por ter os filhos pequenos, tem um prejuízo ainda maior com relação a essa pandemia, que os pais ainda têm que trabalhar e as crianças ainda não têm uma maturidade suficiente para ficar numa tela de computador, né? Então, um prejuízo ainda maior eu vejo na educação infantil com relação à pandemia, mas como eu falei, com relação à contratação de empresas não deveria ser um empecilho, não. Ô, Hudson, e já que tocou no assunto demanda, só queria falar que no setor de áreas contaminadas, eu estou recebendo aí em torno de 2 aberturas de vagas por mês quase, tá? Então isso demonstra aí o aquecimento do mercado mesmo em pandemia. Seria até legal canalizar, não sei se o próprio CA encaminhar essas vagas. Sem brincadeira, nos últimos meses aí vem acontecendo isso. Sempre pinta. Claro que não é só de estágio, tem algumas de estágio, mas tem de tudo quanto é nível hierárquico. Engenheiro pleno, engenheiro sênior, engenheiro júnior. Eu vou canalizar isso em você, tá bom, Hudson? À vontade, a gente vai ter muito prazer em divulgar isso aí, pessoal. Show de bola. Bom, agora, se eu não estou enganado, é o China, né? Fala, China. Olá, pessoal, boa tarde. Fala, China. Boa tarde, aí, China. Rafael? Tudo bem, Murado? Tudo jóia. Prazer. Luan, Rodrigo, que maravilha, hein, pessoal? Que satisfação em poder vê-los aí atuando de forma tão enfática, tão presente. Isso, para nós, docentes, é uma satisfação muito grande, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-los. Eu gostaria de dar um parabéns aí para o pessoal do CA, né, pela organização desse evento. Acho que é um evento, assim, extremamente importante, significativo. É o Hudson, né, que está à frente aí, mas acredito que todo o CA deve ter a sua parte de participação, né, contribuição. Então, gostaria que vocês todos se sentissem honrados com esse evento. Faria um apelo para que os tornasse, né, mais constante. Mas temos muitos profissionais formados que estão trabalhando em diversos setores. Gostaria, nesse sentido, colocar a direção à disposição dos centros acadêmicos para que pudéssemos até criar uma rotina, né, uma forma de tornar isso um evento com uma regularidade maior. Acho que é importante para todos os alunos. Parabenizar os professores que estão presentes, de quais eu posso ver aqui, o professor Sandro, o professor Antônio, o professor Darlan, a professora Sandra, que já ouvi a presença, Alexandre Marco, parabéns. Os discentes que estão presentes, vão sentir a importância, parabéns por dedicar esse tempo. Acho que é um momento muito importante de trazer uma discussão relevante para a formação de vocês. Né, eu gostaria de deixar, para não criar um clima da contestação, que é o meu forte, né, eu só gostaria, nesse momento, de colocar alguns pontos que são extremamente importantes dentro da questão da formação profissional
do engenheiro ambiental e, por que não, de todas as áreas envolvidas na prática, né, ambiental, como geólogos, cartógrafos, biólogos, químicos que atendem na área, né? Eu vou, até vai ser uma provocação ao próprio Iruan, eu sei que vai ser, porque ele, em determinado momento, puxou o assunto, e ele vai lembrar a hora que eu falar, que é que nós estamos passando por um momento muito sério, né, de desmantelamento de nossas principais legislações ambientais. Estamos passando por um momento sério de desmantelamento de nossos principais órgãos de fiscalização, né, e um momento muito grave. E se nós retornarmos aí, formos lá na conferência do Rio 92, muitos de vocês, obviamente, não estariam presentes, obviamente, né, muito tempo atrás, que ali se determinou a Carta da Terra, né, para o desenvolvimento sustentável, né, e de lá para cá o Brasil foi um país extremamente consignatário, de forte, né, pujança em aplicação dessa carta, por isso que vocês estão aí hoje, por isso que, por exemplo, na Petrobras, tem um setor enorme, que a gente sabe, só para desenvolvimento sustentável, só para cuidar de licenciamento, só para cuidar daquilo que a produção, né, petrolífera impõe, né, de impacto sobre o meio ambiente. A partir dali de 92, muitas práticas foram desenvolvidas. É por isso que existem hoje inúmeras quantidades de empresas de consultoria ambiental voltado para diversos segmentos, estudos de impactos, estudos de remediação. O Muraro até sabe disso. Eu vim da área, né, de consultoria ambiental, eu fui treinado, habilitado na Valme, que eu tenho certeza que o Muraro conhece, do qual o proprietário é de Sorocaba, ela é em São Paulo, uma das grandes empresas de consultoria de São Paulo, do Brasil, né, assim como diversas áreas de atuação. Então, hoje nós estamos tendo um sério desmantelamento, e nós temos que convocar todos os profissionais, independente se estão nas áreas privadas ou nas áreas públicas, a se manifestarem e buscarem, né, reforçar a importância. E, por último, aí, Iruan, você vai lembrar mesmo, que você falar que talvez chegou no limite, né, desse desmantelamento, mas, infelizmente, meu amigo, infelizmente, meus alunos, infelizmente, meus professores, foi aprovado nessa semana uma PL na Câmara Federal nossa, que é o tiro mortal em tudo isso que eu falei, e em especial, vai atingir, em especial, os profissionais que atuam na área, em especial, que é a PL, né, número 9 de 2020, que ela trata da modificação de diversas, mas uma inúmera quantidades de métodos de licenciamento. O Muraro deve estar por dentro, eu sei que o seu irmão deputado votou contra, batalhou contra, chegamos a fazer contrato, mas não houve meio, foi uma abertura de porteira, aonde passou a boiada. Agora dá para entender o que quer dizer passar a boiada. É uma PL severa, que vai impactar diretamente a partir da sua implantação, porque ela está indo para o Senado. É por isso que eu conclamo vocês, deveremos ter uma reunião marcada amanhã com o CA, a pauta é basicamente isso, mas vamos ter que nos mobilizar, porque hoje várias empresas públicas que mantêm setores voltados aos estudos de impacto ambiental, possivelmente não haverá necessidade de ter mais. Porque muitas das obras de grande porte, rodovias, ferrovias, hidrelétricas, não vão necessitar mais dos estudos de impacto. Se não precisarmos mais dos estudos de impacto ambiental, por que vamos precisar de empresas para remediação? De empresas para resolver o problema? Então, é uma situação que eu gostaria de conclamar todos vocês para que observem o andamento disso. Está no Senado Federal,
e precisamos nos mobilizar, porque vai impactar diretamente engenheiros ambientais, engenheiros agrônomos, trabalham no setor, né? Biólogos, químicos, engenheiros cartógrafos, uma questão extremamente séria. Tenham um pouquinho de curiosidade, entrem, né, em algum site, pesquisem a PL 9, projeto de lei número 9 de 2020, e leiam com atenção. Né? Aí vocês vão, obviamente, entender. Então, aproveito, parabenizo mais uma vez. Iruan, perdão por você ter citado que ia acabar, não vai acabar, no meu ponto de vista. Rodrigo, Muraro, Iruan, que está numa empresa que é espetacular, eu ouvi toda a discussão, assim, eu não chorei porque não é do meu feitio, mas eu fiquei muito emocionado quando vocês disseram que a iniciação científica é importante, que a pós-graduação é importante, que os nossos professores são bons. Isso eu agradeço demais, porque nós realmente temos todas as dificuldades. O Muraro, acho que é da turma mais antiga de vocês três. É quarta turma também, é todo mundo quarta turma, China. Tudo quarta turma. Vocês lembram como que eram e como que estamos hoje, né? Chegamos a começar com 4 docentes o curso. Sandro é o remanescente disso daí, né? E hoje um corpo docente que busca sempre se qualificar também para transmitir para os docentes. Eu ouvi a preocupação, Sandro está aí, né? A camisa não ajuda muito, mas, enfim, não posso falar nada, porque a do Corinthians também não dá para falar nada. Vamos falar do Verdão, vai ficar pior aí. ainda. Eu nem queria falar de time que ia dar nisso, o Antônio já ia abrir e ia aproveitar, mas eu, assim, fiquei extremamente feliz. Nós pegamos o bonde andando também. A Unesp não é uma universidade de ensino à distância, pessoal. A Unesp é uma universidade de ensino presencial, é uma universidade de laboratórios de práticas in loco, de trabalho de campo, né, de pegar na massa, de mão na massa, né, de ver a coisa acontecendo. Isto realmente vai impactar de alguma forma, né, no conhecimento, na área de formação, mas nós, enquanto vocês estiverem, vamos nos doar e fazer o máximo possível para cobrir essas lacunas. Quem sabe damos a sorte de todos os docentes estarem vacinados no segundo semestre, prepararmos, né, um primeiro semestre do ano que vem já com turmas presenciais, né, e tentarmos correr atrás dessa perda, digamos assim. Nós, docentes, nós, direção, nós, o campus, com todos os docentes, vamos fazer o máximo para tentar minimizar o máximo possível esse impacto de vocês. Então, CA, professores, alunos e profissionais, muito obrigado pela presença de vocês. Bom? Legal, China. Obrigado aí pelas palavras. Acho que o Antônio queria fazer quase político, né? China, obrigado aí. Eu sou um eterno otimista, cara. É que parece tão absurdo essa ideia dessa PL que é complicado, né? Achar que vão aprovar tudo isso, mas, como você disse, já aprovaram ali e está no Senado. Agora eu devolvendo uma pergunta para você, você acredita que tem chance de ser aprovada no Senado? Sim, eu vou contar uma história para vocês. Esta PL, e o Muraro deve saber disso, porque como ele está atuando bastante no Estado de São Paulo, talvez o Rodrigo também. No Estado de São Paulo, existe algumas situações que são declaratórias para o licenciamento. E na época que isso foi votado, também tentou-se fazer uma legislação muito mais abrangente, liberando muito mais coisas. Explotação de água, do jeito que quisesse, lançamento influente, sem controle. O cara declarava que não estava lançando um influente, acabou, ele não estava lançando, ninguém ia saber. Hoje, né, sem declarar, o cara está lançando, imagina sem ele precisar declarar. Mas o que foi uma grande mobilização. E vocês não vão lembrar disso, porque isso não é de agora, isso tem mais de 10, 12 anos. Tanto é que hoje nós temos aí a prefeitura, tem algumas coisas que são autodeclaratórias. Eu vou cortar uma árvore assim, lá. Aí o cara vai lá e dá uma olhada. Né? Então, tentou-se. E aí a sociedade se mobilizou. Eu me lembro na época que foi o SOS Mata Atlântica que capitaneou. Né?
formou um grande rol de instituições, né, ONGs, universidades, e fomos para cima, no bom sentido, dos deputados e convencemos eles que aquilo não era uma situação boa. E o Estado de São Paulo conseguiu se safar. A curiosidade nisso tudo é que boa parte daquele pessoal que estava no Estado de São Paulo está hoje no governo federal, que é o que nós estamos vendo no desmantelamento do IBAMA, do ICMBio, né, do INCRA, da FUNAI. A FUNAI acabou. A FUNAI não protege índio, a FUNAI está ajudando hoje a acabar com os índios. É uma situação muito esdrúxula. Mas essa lei, ela vai trazer muita complicação. Está no Senado. Amanhã eu espero uma conversa com o CA, a gente traçar uma estratégia de envolvimento de outras universidades, estamos em contato com outras pessoas, para ver se a gente consegue, porque o Senado é menor, eles são mais sensíveis, e lá eles podem mudar bastante coisa disso. Aí, se não mudar lá, meu amigo... Ô, China, eu vejo que qualquer decisão política ela pode ser tanto prosseguida ou até interrompida devido à mobilização popular. Se tem alguma coisa que realmente dá uma guinada na história, é a mobilização popular. E eu vejo que a universidade, inclusive a liderança da universidade, tem um papel assim, de tremenda responsabilidade. É muito comum escutar conversas de Brasília que as universidades federais elas têm uma participação ativa enorme em Brasília. Agora, as estaduais, a gente já escuta que é bem pequeno. Então, assim, a responsabilidade de vocês, da Universidade Estadual, em se mobilizar e fazer essas reuniões que você comentou aí junto com o CEA e com outras universidades, é fundamental num momento como esse, para até não deixar só a cargo das universidades federais. Eu sei que quem fomenta acaba sendo um repasse de verba, né, que vai vindo da esfera federal, depois estadual, mas é muito importante, e com a mobilização... É isso que eu comentei aqui, até a respeito desse assunto, que a gente tenta agir dentro do nosso mundo, do nosso círculo, tentar repassar e escancarar, como você deixou claro aí, como é feito esse desmantelamento. Infelizmente, tive a oportunidade de ler na íntegra o documento em Word, até pude orientar, no caso você citou aí, meu irmão Guilherme, como deputado federal, ele entrou lá na comissão, falou, você é da área ambiental, entrei na comissão, está aqui o documento, me fala o que está certo, o que está errado, foi um corre danado aqui, entre alguns amigos, e assim, é triste, é muito triste. O problema é que você tem, eu acho que até puxando o gancho do que eu interpretei da fala do Irmã, quando ele fala que é temporário, que vai mudar o governo e vai sair, só que o problema é o seguinte, mesmo que a gente tenha um cenário otimista, que isso dure pouco, que aí entra, acho que a fala do pouco, o reparo disso, e aqui nós estamos falando com só especialistas em meio ambiente, o reparo disso é muito longo, quando não irreparável. Então, eu acho que a mobilização popular pode ser que seja a única saída aí que a gente tenha para modificar alguma coisa. Eu penso que até é verdade, é isso mesmo. Eu estou pensando a gente conseguir mobilizar o maior número possível de pessoas, porque, como vai para o Senado, como é uma casa menor, ele é mais sensível, ele é mais fácil de chegar. Claro que, se a gente conseguir apoio de alguns deputados para fazer a interlocução da Câmara, isso é importante. E tem deputados que são sensíveis à mesma causa. Mas, no caso do Senado, ele é menor, então ele é um pouco mais sensível. E eu penso, popular, eu vejo da seguinte forma, se nós conseguirmos mobilizarmos, como a gente está em contato, né, com as outras universidades, no âmbito administrativo de gestão, e os alunos, que somos todos eleitores, e os senadores são sensíveis a votos, não tem essa, né? Então, você vê, aliás, são senadores que estão conseguindo brecar algumas sandices que estão subindo da Câmara, porque na Câmara, hoje, ela está alinhada com outro pensamento. Então, se a gente conseguir, né, mobilizar os CEAs ajudarem a mobilizar os CEAs que têm o contato com as outras universidades, mobilizando os alunos, ganhar uma grande rede que transcende o Estado de São Paulo. Nós somos universidade pública estadual, mas temos as nossas co-irmãs federais. E os alunos, os CEAs, têm um relacionamento mais forte com os outros CEAs, têm os contatos. E isso começar a criar uma grande rede para sair daqui, ir para o Rio de Janeiro,
ir para o Paraná, ir para Santa Catarina, ir para o Rio Grande do Sul, subir Centro-Oeste, Nordeste, Norte, e as universidades, porque os alunos vão divulgar em suas redes. E nessas redes, a gente começar a provocar os próprios senadores, porque tem o site lá, quando você entra e faz a reclamação, você sabe muito bem, aí você vai começar a questionar essa PL. Não é? E por que a gente precisa dos alunos? Justamente porque eles têm como formar essa rede maior. E aí, temos vocês que estão na área. Olha, veja bem, Muraro, se esta PL passar, ela vai impactar na demanda. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque não vai ter a demanda. Mesmo as empresas públicas, que a desmobilização dos setores federais de fiscalização, preservação e conservação já era um reflexo disso que estava sendo preparado. Por que eu vou precisar disso se eu não vou precisar mais fazer? Isso vai acontecer em todos os âmbitos. Por que empresas como Petrobras, Furnas, que têm escritórios voltados, vão precisar de escritórios? São pessoas que são descartáveis. Se não mudar de setor, são descartáveis. O que vai virar a sustentabilidade vai ser o quê? É uma pergunta. E vai ser o quê? Se não vai tomara que os órgãos estaduais e municipais segurem essa peteca aí, porque dependendo do federal, tá ferrado mesmo. O problema é que as pessoas estão olhando lá na PL, porque ela tem uma parte dela, alguns artigos, que é de exploração minerária e áreas indígenas. Guardada as ideias, a pessoa fica nesse debate e não lê a PL inteira, porque isso não é nada perto do que está na Com certeza. A pessoa pode ser a favor, porque tem até índio mesmo que é a favor a explorar na sua terra. Não estou entrando no contexto econômico, social ou histórico, mas está lá na PL. Mas o que está por trás dela está apropriação de terra federal. É absurdo. Terra federal, que não produz nada. O Brasil hoje tem agriculturável só explorado menos de 40% de área agriculturável. Por que precisa plantar nesses lugares? É uma questão ilógica. Disponibilidade de mais de uma quantidade infinita, né? Só usamos 42%, ou seja, do agriculturável, plano, área plana. A condição de produzir. Por que nós temos que produzir em cima da floresta? Arrancar a floresta e produzir? Porque é mais barato, porque a mão de obra lá é mais barata, porque escraviza as pessoas lá, porque paga uma merreca, ou mesmo subjuga as pessoas. E nós não podemos, isso aí. Então não tem sustentabilidade numa situação dessa. Nenhuma. Então, mas, professor, eu já coloco à disposição, como eu falei, amanhã a gente conversando, e realmente a gente consegue se mobilizar com, por exemplo, o movimento estudantil da Unesp agora está se reestruturando recentemente, o seu, então, junto com a comunidade do movimento estudantil nacional, então, assim, eu acho que a gente consegue fazer um bom trabalho. E aí, só por questão de tempo, querendo ou não, pessoal, esse vai ficar 1h30, a gente até passou um pouco. Se possível, eu queria só passar para as outras perguntas e pedir para serem só um pouco breve, mais para essa questão do horário do nosso também participante. Perfeito. Mas eu acho o tema super pertinente, com certeza amanhã a gente conversando, vão ser repassados nas próximas reuniões do CAI. Perfeito. É que se deixar, eu vou mesmo, vou falando. Tá certo, China. Tá voltando ficando a tarde inteira. Faço novamente aqui o convite para o China para participar. A gente vai ter uma live agora quinta-feira falando só sobre isso. E se você quiser participar, convidadíssimo. Acho que vai ser super agregador a sua opinião na nossa live. Vai ser às 19 horas no Instagram da Semana da Engenharia. Semana do Meio Ambiente. Desculpa, é que eu tô nas duas. Então, convidadíssimo. Tá ótimo, tá ótimo. Eu topo, sim. Acho que a Sandra quer falar. Acho que é minha vez, né, Hudson? Vou falar rápido com vocês. Prazer estar aqui. Acho que os professores já falaram isso. É sempre assim, a gente fica super orgulhoso, né, de participar assim desses momentos. Acho que foi muito bacana nessa tarde vocês terem feito tantos apontamentos, né, que passaram pela formação de vocês, a iniciação, a continuidade agora na pós-graduação.
falaram dessa importância aí das disciplinas, né, desse conhecimento multidisciplinar para o trabalho do engenheiro ambiental. Então, assim, é um orgulho mesmo para a gente, né? Embora a gente tenha o estágio como um dos pontos chaves, né, dessa integração empresa-escola, que os alunos devem fazer os estágios e trazer as coisas também para que a gente ressignifique, né, com os conteúdos da universidade, eu acho que poder trazer essa conversa com os nossos egressos é fundamental também para que a gente faça essa reflexão contínua sobre o que a gente precisa sempre ajustar nesse processo de formação. Então, parabéns pelas carreiras aí de vocês, Rodrigo, Iruan e Rafael. É um prazer enorme, né, poder estar aqui nessa tarde falando com vocês. Acredito que todos tenham apreciado muito. E se a gente tiver tempo, eu só queria que vocês, assim, falassem um pouquinho, né, do curso de Sorocaba, assim. O que isso imprimiu em vocês, que foi um diferencial aí para a carreira? Claro que, de uma certa forma, eu estou perguntando dos pontos fortes, mas fiquem à vontade também para falar, olha, eu talvez, no meu período de formação, tivesse me dedicado mais a algum aspecto que eu não fiz, ou eu senti um pouco de falta de algum outro aspecto também na época de formação, mudou um pouco o currículo, mas mesmo que fosse rapidinho, né, eu acho que seria importante, e aí eu estou trazendo um pouco a visão da coordenação, a gente ouvir um pouco de vocês sobre isso. Obrigada, gente. Legal, Sandra, satisfação, prazer enorme te escutar, poder conversar. Eu vou dar um exemplo. Quando, na primeira empresa que eu trabalhei, de consultoria em áreas contaminadas, é uma empresa conhecida, chamada Hidroplan, do Everton de Oliveira, é uma empresa pioneira aí nesse segmento e muito qualificada. Eu fui o primeiro lá da Unesp Sorocaba. E a partir da minha estabelecida lá, acho que veio mais uma meia dúzia depois. E aí era feedback do empregador falando que gostou muito. Sentiu ali que isso eu escuto em outras empresas também, que eu falo como estricto que eu gosto de contratar o Unespiano de Sorocaba. Eu não tenho, eu acho que eu já vou repetir, você é redundante aqui na minha fala, eu acho que considero importante uma definição de foco. Eu acho que a função de vocês exercem numa plenitude, isso aqui não é rasgação de seda, mas assim, se tem mérito, se teve alguma conquista, eu considero que a gente deve muito a todos os profissionais que nos prepararam. Então, assim, isso é uma relação direta. Claro que individualmente vai o aproveitamento e a maturidade de cada um, mas assim, eu sempre gostei de festa pra caramba. Tocava na noite e conseguia estudar ao mesmo tempo. Então, assim, você pode ser um ser humano normal, não precisa ser você só estudar. Eu acho que tem que manter esse equilíbrio. E o papel dos professores, eu acho que a grade curricular, pelo menos eu não sei o que mudou, o que alterou, mas da nossa época foi sensacional. Vai ficar um negócio meio até chato ficar falando só bem aqui, mas foi a percepção particular minha que eu tive, porque até a gente brincou na questão do Antônio, mas eu vi o Antônio aqui, o Otávio, que eu acho que é da 11ª ou 13ª turma, não lembro agora, ele fez o TCC de uma pós-graduação Lato Sensu. O TCC dele foi qual? A gente utiliza um software de modelagem 3D, Voxler, ele tem uma linguagem aberta para Python. Ele se debruçou em cima de uma linguagem porque esse software não retornava para a gente o cálculo da massa, só o cálculo de volume. Ele conseguiu desbravar, teve auxílio, lógico, do pessoal de Meca, e conseguiu estabelecer uma linguagem Python, assim, só para dar uma noção prática, de uma realidade, assim, vivida agora, de como a grade curricular é extremamente importante, não dá para se desperdiçar nada. Mas eu acho que é importante só manter um foco. Obrigada, Rafael. Imagina. Eu falaria a mesma coisa, na verdade, vou falar a mesma coisa. Primeiro, Sandra, satisfação falar com você de novo, obrigado aí. E eu acho que, assim, eu até vi, acho que alguém colocou nos comentários, assim, né, qual o diferencial da nossa Unifad, né?
Eu acho que eu colocaria uma coisa que talvez seja até um pouco mais, saindo até só um pouco disso, que no começo, pelo menos para a gente, né, tinha essa coisa um começo de curso, né, então o curso estava começando, tudo, isso deu para a gente uma certa flexibilidade em lidar com situações um pouco, por exemplo, sei lá, a gente não tinha condição, não tinha o laboratório ainda estruturado para fazer prática de McFlu, a gente precisava juntar a carona para ir para outro lugar, fazer em outro lugar, porque não tinha. Mas não é porque não ia ter, mas é porque não tinha no momento. Então a gente tinha que fazer isso. Pelo menos o que eu vejo é que dá uma certa, uma malemolência ali que para o dia a dia ajuda. E uma coisa que eu acho muito legal do nosso curso, da unidade Sorocaba, é essa proximidade com os professores, né? Por ser uma unidade menor, isso coloca a gente direto. Então, você está ali, você expõe a sua dificuldade, puxa, não estou entendendo isso, não estou fazendo aquilo, você está num contato mais próximo, que às vezes num curso muito, né, uma classe muito grande, você perde essa interação que é muito rica depois para você, por exemplo, a gente poder voltar aqui, conversar, então eles lembrarem, isso é muito legal. Eu acho que isso dá uma diferença para a gente deu uma diferença, pelo menos eu posso dizer por mim, e carrego com isso até hoje. E a história do curso mesmo, eu vi algumas coisas das mudanças, mas assim, eu também vou, né, chover no molhado aí, porque a gente teve disciplinas que eu uso no dia a dia. Eu estou falando assim, eu uso no dia a dia. Então, eu estou falando de matemática aplicada à engenharia, que a gente teve com das equações diferenciais, aí modelagem ambiental. Isso eu uso no meu processo para poder dimensionar, para fazer um estudo de autodepuração, para fazer alguma coisa. Então, essa bagagem que a gente vai sempre refinando, isso faz parte, muda, puxa de um semestre para o outro, troca, isso é normal, mas ter essa bagagem muito bem dada por pessoas especialistas nesses temas, você depois tem uma visão, aquela base que eu comentei, você tem a visão global ali, muito bem fundamentada. E aí, quando você vai ver uma equação diferencial do modelo, você fala, tá bom, eu lembro de onde veio isso. Né? Você pode, ok, não tá tão fresco na cabeça, tá, mas você vai ter como atacar aquele problema. Então, assim, não, é só carinho mesmo para o curso, realmente. Eu sou profissional que eu sou hoje por conta do curso, não tenho nada a dizer diferente disso. Obrigada, Rodrigo. Imagina como eu estou feliz de ouvir falar das minhas equações aqui, né? Sim, a gente usa bastante. Usa também o que o Pedro comentou do ICC, a gente tem que colocar também as modelagens, não foge muito disso, não. Se fosse o Iruan que estivesse falando, eu ia falar que é mentira, viu, Sandra? Mas como é o Rodrigo, eu acredito. Que isso, cara. Sandra, prazer estar aqui, falando contigo e com os demais. O Rodrigo tocou numa parte aí do campus da Unesp de Sorocaba que eu ia colocar como primordial para mim, que foi o que mais me marcou, né? Que foi aquele ambiente mais acolhedor, menor, a interação muito legal entre nós, alunos, e os professores, alunos de engenharia ambiental e engenharia mecatrônica, principalmente nas festas, né? Nas chopadas. Né? Isso ficou marcado para mim, foi um ambiente muito bom. Eu, particularmente, não precisei me deslocar, né, da minha cidade para estudar, então, mas eu acredito que quem precisa tá longe da família, tá ali num ambiente menor, mais acolhedor, um ambiente, né, então faz muita diferença. E com relação ao conhecimento, na minha área é essencial, tudo que vocês ensinaram, que eu aprendi, eu comentei no começo, eu estou ali numa análise de preliminar de risco com engenheiros de segurança, vendo a previsão meteorológica junto com meteorologistas, né, vendo modelagens de deriva de óleo na água com oceanógrafos, vendo análise de vulnerabilidade junto com biólogos. Então, o que eu posso falar? Para mim foi perfeito, foi muito bom mesmo. Poxa, que bom, gente. A gente fica muito feliz e acho que a gente só pode dizer que a casa é de vocês. Voltem sempre, estamos sempre esperando aqui. E tomara que a gente tenha muitas oportunidades como essa, porque a gente mata um pouco a saudade. Legal, Sandra. Obrigado. Antônio, e aí para finalizar depois o Pedro?
Só fazer uma pergunta rápida. Primeiro, dizer a satisfação, vocês não imaginam a satisfação que tem em ver vocês assim, vocês falando com essa desenvoltura, com esse... É fabuloso. A gente viu, quer dizer, eu vi vocês com 17, 18 anos, estavam aí de magrinho, estavam lá, e agora estão tudo aí, rapaz, é uma satisfação que é assim, aquilo, o professor ganha mal, o professor às vezes, sei lá, não se dá o devido valor, mas só isso, vou dizer para você, já é tudo para a gente. Eu não lembro do Muraro magrinho, não, Antônio. Ele sempre foi maior. O Muraro já era bombadão. Mas ele era fortinho. Mas ia falar para vocês, sim, vocês que estão aí com uma carreira de sucesso, né? E você tem o pessoal aqui que está olhando para vocês e falando assim, nossa, que barato. Se pudesse dar um conselho para esse pessoal aqui, que está aqui olhando para vocês e olhando e falando assim, pô, um dia eu quero ser que nem eles. Um conselho. Em festa eles já sabem que é bom, tem que aproveitar mesmo, e é isso mesmo, tem que aproveitar, gente, tudo isso. É aquilo, você vai na festa, acorda de manhã e faz uma prova de cálculo, e se vira para se virar, é isso Exato. mesmo, isso que é o diferencial de vocês. Então, vai dar um conselho, rápido, curto, o que é um conselho para esse pessoal que está olhando vocês? Eu vou dar um aqui. Tente ser... Nunca vai ser o melhor, porque esse negócio de comparar, mas tenta ser o seu melhor, sempre. Isso envolve daí desencadeia uma série de outras ações, né, próprias e atitudes próprias. Envolve ir festa, envolve estudar, envolve... Eu acho que tentar buscar evoluir, buscar essa evolução constante e você sempre se buscar o seu melhor, acho que é o conselho. Acho que eu daria um conselho de sempre se colocar na posição de aprender, independente de você estar conversando com quem quer que seja. Eu acho que, como eu trouxe daquela bagagem de conversar né, de trabalhar junto com operação de saneamento, né? Às vezes você vai conversar com o pessoal de operadores que não tem nem o ensino, sabe, básico. E eu aprendi muito com esses caras. Eu aprendi demais. Coisas que às vezes, o livro, o modelo, tal, não sei o quê, e o cara no dia a dia ali me ensinou coisas que eu carrego até hoje. Então, e não, né, saindo até da própria esfera só técnica ali, mas da vida mesmo, de também enxergar a realidade dele, de como ele, né, dificuldades que ele enfrenta. Então, acho que se coloquem nessa posição sempre se coloque assim, eu vou conversar, é um operador de estação, eu vou aprender o que ele tem, sabe? Nunca se colocar, eu fiz a engenharia, então eu estou... Não, a gente sempre aprende, a gente sempre tem coisa para trazer, para ouvir, para incorporar, e eu acho que seria esse o maior conceito, porque vocês vão começar a entrar no mercado de trabalho, vocês vão encontrar pessoas que têm essa posição, às vezes, de superioridade, não sei o quê, não se coloquem nunca nisso, entendam o seu valor, mas entendam que vocês sempre podem aprender com qualquer pessoa, em qualquer momento. Isso vai trazer coisas muito boas para vocês depois. Vamos lá, o meu sendo um pouco meio clichê aqui, mas para as pessoas, para quem está ouvindo aí, aproveite a vida, né? Eu não digo só no sentido de bagunça, de festa, mas de estudo, faça tudo que você tem que fazer com amor, com carinho. A gente, principalmente nessa época que a gente está vivendo da pandemia, né, a gente nunca sabe quem vai estar do nosso lado ou quem pode não estar mais, então aproveitem tudo como se fosse, né, o último momento aí. Show de bola. Posso perguntar? Pode, por favor, Pedro. Beleza, a minha pergunta é meio... Eu sei que já está em clima de fim já, mas eu tomei coragem de fazer a pergunta agora. Assim, uma das coisas que eu mais valorizo no curso de ambiental, que eu acho que é uma coisa muito boa, é ser bem amplo mesmo, né? Juntar as partes de engenharia com ambiental. Mas por ser bem amplo também, eu não sei direito o que eu quero tomar como seguir na minha vida, porque eu achei que eu escolher o curso na faculdade, escolher engenharia ambiental já foi difícil, agora eu descobri que tem um monte de escolha, né? Para fazer depois ainda. E eu queria fazer meio que duas perguntas que se completam. Quão preparado vocês estavam para o primeiro emprego de vocês, só com a graduação? Porque são 5 anos, a gente vê muitas coisas, a gente não entra muito no mundo de todas essas coisas porque não tem tempo, né? Eu queria saber quão preparado vocês estavam, quanto vocês aprenderam no primeiro emprego, no estágio. Eu ainda não estou estagiando.
E outra pergunta é, quando que foi que vocês descobriram que o que vocês estão fazendo era o que vocês queriam fazer mesmo, sabe? Se vocês já no final da faculdade, vocês já falaram um pouco disso, né? Mas se no final da faculdade vocês já sabiam, ou se foi no estágio, ou se foi depois do emprego, se vocês estavam preparados para arrumar qualquer coisa de emprego e vendo que dá, não sei, sabe? Essa é uma dúvida que eu tenho. Legal, Pedro. Excelente pergunta. Muita gente no nosso curso. Inclusive, muita gente larga o curso porque não sabe responder essa pergunta. Mas é natural, viu? Eu acho que isso não é, assim, demérito, do mesmo jeito que não é mérito o cara já se encontrar. Eu arrumei um estágio bem cedo, 2008, aproveitei o máximo não sei se ainda é 25% de ausência, mas usei muito isso aí, viajando o Brasil inteiro como estagiário, e nem um pouco preparado, vocês não vão estar preparados. A faculdade, por ser integral, por ser um curso muito bom, ela já consome todo esse tempo, então não se preocupa com isso. Eu acho que a época de estágio serve para isso, iniciação científica serve para isso, para ter esse contato e tentar achar essa resposta, viu, Pedro? E eu acho que vale muitas experimentações. Por isso que eu, falando particularmente, é uma opinião do Rafael, eu considero que você buscar, só esse interesse seu de buscar saber o que você quer, eu acho que você acaba daí se exercitando, e o quanto antes ficar fazendo esses questionamentos é melhor, porque a gente sabe que também, se for deixar só para o último ano, aí pode ser que o tempo seja curto. Então, quanto antes conseguir já buscar aí saber, por isso que é muito importante esse bate-papo, conversar com pessoas, área de segmento tal, e saber as distinções entre os segmentos, acho que é importante. Eu não estava nem um pouco preparado, mas com aquela vontade, aquela ganância, por isso que eu coloquei como conselho, procurar sempre evoluir, estudar, porque acho que isso você consegue você consegue ultrapassar alguns obstáculos. A época de estágio é para errar, é para aprender, então eu julgo ser muito importante. Muita gente fala do primeiro emprego, mas eu julgo até um nível de importância igual, além do engenheiro júnior, a época de estágio, tá? Onde você, dependendo da corporação, até já te dá uma certa autonomia, e a dependendo do nível de interesse, aí você consegue galgar grandes espaços. Mas eu acho que não tem muito esse sentimento de que terminou a faculdade e tem que estar preparado, tá? Eu acho que as coisas vão acontecendo e você tem que ser bem alocado. Não dá para você terminar, se já ser registrado, contratado e já assumir um fardo maior que você consiga carregar. Aí vai ser um erro de gestão, na verdade. Eu diria assim, na mesma linha, eu respondendo bem direto, quando eu descobri, foi no estágio, foi no primeiro estágio mesmo, e eu posso até contar que acho que encaixa bem com isso que o Muraro comentou, de experimentar, Então, eu entrei no estágio da Sabesp, mas dentro da Sabesp eu não estava atuando com saneamento direto, eu não estava trabalhando com processo de tratamento, eu estava trabalhando com mais gestão ambiental, então estava num grupo ali. E eu já comecei, acho que não está encaixando, não é bem aquilo que eu queria. E tinha uma engenheira na época que ela estava desenvolvendo o mestrado dela com modelagem matemática de processo de tratamento. E eu, num dia, conversando, assim, de passagem, eu perguntei para ela, poxa, o que você está fazendo? Então, ela me mostrou e, assim, dali eu fiquei encantado com aquilo e continuei desde então. Então, assim, acho que o caminho é realmente experimentar, e essa experimentação ela pode ser, se for possível, num programa de rotação de estágio. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, a gente tem isso, então os estagiários eles ficam trocando de área de tempos em tempos, isso é muito legal. Se não for possível antes, a própria conversa com os professores, esse tipo de iniciativa que a gente está tendo, congressos, participar de congresso da ABS, alguma coisa, e ouvir os profissionais que estão lá também, começar a ler temas que cada um está fazendo, alguma outra coisa diferente, isso pode também dar uma clareada. E, para fechar, a gente não sai preparado, é normal esse sentimento, logo na primeira semana você fala, nossa, o que está acontecendo aqui? Isso faz parte do crescimento mesmo, mas aí eu complemento, você tem essa sensação, mas aos poucos, conforme vai passando esse momento e você vai desenvolvendo, você vai crescendo, você percebe a base que você teve. E aí isso começa a te dar lá, você fala, opa, ok, dá para seguir. Então, não crie essa ideia de que a gente tem que sair já
pronto para assinar RT e projetar a maior ETS do Brasil. Não é, não precisa e nem deve ser, porque tem uma curva que é com o tempo. Aproveitem esse tempo mesmo, esperem o momento de você ir, você ser o estagiário, depois você ser o engenheiro júnior, participar daquela fase do projeto, para quando você chegar no estágio que você tiver que ter esse projeto, né, for o engenheiro sênior, responsável por alguma coisa, você passou pela curva. Isso faz parte um pouco do profissional. Não tenha essa ansiedade de já chegar, bem, não é para isso mesmo, tá? E procurem, conversem, exponham essa dificuldade. Poxa, eu estou pensando nisso, estou pensando. Tragam para os professores, eles vão buscar, vão trazer pessoas que estão no mercado, vão trazer palestras, informações para vocês, para tentar ajudar. Seria essa a minha visão. Pedro, eu vou começar pela questão da insegurança aí na finalização, né, do curso. Particularmente, eu fiquei bastante inseguro, principalmente, e com certeza vai acontecer com alguns, você começa a fazer entrevistas e no caso, tem algumas que podem dar certo, outras não. No meu caso, fiz algumas e não fui convocado, né? E aí tem outras, e algumas eu estou esperando a resposta até hoje. Então, isso acaba, às vezes, dando aquela batida, né, na gente. No meu caso, foi o que me fez procurar outros vieses, me fez estudar, me fez fazer um concurso da CETESB. Fiquei ali próximo, né, em 9º colocado, não passei, fiz o concurso da Petrobras, da BR Distribuidora e tudo mais. E acabei entrando, né, na grande empresa aí que é a Petrobras hoje em dia. Só para explicar para vocês, né, com relação a como eu escolhi ou como me escolheram, né, para o que eu faço hoje em dia. Na Petrobras você entra e você faz um curso de formação, né? Antes era a Universidade Petrobras, que hoje está, devido à pandemia e outros, né, parada. Você faz um curso de 5 meses, contando detalhes da indústria do petróleo, né, da atuação do engenheiro ambiental dentro da empresa. É muito, muito interessante, é muito bom. E no final, vem profissionais de diversas áreas, a gente chama na empresa os setores, assim, as gerências, vêm os gerentes que solicitaram profissionais, no caso engenheiros ambientais, para apresentar a vaga. Então eles cada um apresenta a sua vaga, né, e entrevista todo mundo. Daí você faz o ranking, cada empregado faz o ranking das gerências, do estilo de trabalho que mais gostou, e eles fazem o ranking deles, e acaba que alguns batem, outros não, e você vai indo. Eu, felizmente, escolhi essa parte de emergência ambiental pelo dinamismo que trazia. Eu vou te falar que fui muito feliz na minha escolha, estou feliz, mas isso não quer dizer que eu não possa fazer outra coisa, porque eu também tenho interesse em aprender outras, né? Mas no momento eu tô feliz com o que eu faço, tá bom? Mas inseguro todo mundo fica, mas... e a questão da insegurança também, quando eu entrei, né, nessa gerência, comecei a trabalhar, você entra inseguro, novo, mas daí a gente vê a bagagem que a gente teve na escola, como faz diferença, na universidade, como faz diferença, e você acaba rapidamente não ficando, né, mais tão perdido, consegue se inteirar, tanto tecnicamente, né, e com os outros profissionais mesmo. Então, a insegurança veio, e a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu vi o quanto eu tinha aprendido já, né, e o quão bobo é, às vezes, esse sentimento, né, que a gente fica de insegurança. Tá bom? Alô, pronto, tá no mudo. Bom, show de bola, então. Olha, eu tô bem feliz, sinceramente, acabadas as perguntas aí. Foi uma experiência muito boa. Algo que eu gostei, que eu tive um pouco com o Sandro, que eu comentei, né? Mas que acaba sendo rápido ali e tal. E o interessante é que a gente conseguiu ter uma quantidade bem legal, né?
da nossa instituição, né, nessa conversa, por bastante tempo. A gente teve 1h30, 2 horas aí de conversa, foi bastante coisa, que faz a gente pensar, né, que, tipo, querendo, não tem gente que tá engajado, né, tem gente que tem interesse em realmente exercer essa profissão, entender um pouco, e, pô, pelo menos para mim foi muito motivador poder ouvir vocês aí, que de longe eu acho que jamais conheceria se não fosse através dessa oportunidade. Mas foi muito bom. E aí, assim, né, também, da parte, a gente sente muito falta, acho que todos nós da unidade, como alunos, né, desse contato com os veteranos mais antigos, porque algo que eu até perguntei, acho que eu não vou lembrar para quem que eu perguntei agora esses dias, que era se a gente tinha realmente uma comunidade alumni, né, porque a gente tem meio alumni, acho que o Zé Arnaldo estava falando isso esses dias, mas não tem um contato, tipo, você acaba não se comunicando com outras pessoas que você conheceu no passado, eu não tenho acesso a esses dados para poder chamar o pessoal, e acaba ficando algo perdido. E essa atividade do CA que a gente quer realmente trazer com mais recorrência, ela é realmente, principalmente para promover esse contato, né? De quem já passou, de quem sabe o que fez, sabe as manhas, os macetes também da universidade, e pode passar para a gente aí para a gente entrar no futuro profissional com mais clareza e mais alívio na cabeça, né? Mas acho que a Kelly queria fazer algum apontamento? Você tinha levantado a mão? Não, é só que eu acho que o que muda muito dessa nossa conversa de agora para a conversa que a gente tem lá no primeiro semestre com o Sandro, é que lá a gente não tem ideia. A gente entra no curso e a gente fica, putz, tá, agora eu tô fazendo engenharia ambiental, mas o que eu tô fazendo? E agora, 6º, 7º, 8º termo, até 5º, a gente já sabe o que está acontecendo, a gente já tem um embasamento de talvez até o que a gente queira. O Pedro, ele tem as dúvidas dele ainda, eu já tenho um pouco mais de certeza, apesar de já ter mudado 10 vezes. Então, é uma conversa que a gente consegue aproveitar muito mais do que aquela que a gente tem lá no primeiro semestre, porque agora a gente já tem uma base. Era só esse meu comentário mesmo, mas foi muito agregador. Eu agradeço tanto ao CA quanto a vocês que puderam participar. Algumas das minhas dúvidas, assim, foram super esclarecidas e foi muito legal, gente. Muito obrigada. Legal. Hudson, eu acho que vida longa esse projeto, tá, meu? Eu já falei para você que eu me coloco à disposição, porque, assim, o que tem de gente, amigo nosso, e isso é uma rede, né? Somos em 3 aqui, eu tenho certeza que cada um aqui consegue elencar facilmente 10 pessoas. Então, assim, o CA tem esse tipo de evento, pode colocar ele trimestral, que vai durar uns 10 anos, mais ou menos. É a ideia. Eu acho muito importante, tanto aquela aula que a gente adora, né, que é a aula do Sandro, de introdução, onde vem o profissional, é um momento, como a Katia comentou, e no final também. Então, são, em mesmo nível de importância, porém, momentos e objetivos distintos, né? Você ter já esse momento aqui de profissionais tentando já se inserir no mercado, galgar algum espaço. Então é isso aí, vida longa esse projeto aí, tá? Amém. E agradecer aí a presença, né? Principalmente terem aceitado o convite, Rodrigo, Rafael e Iruan, e principalmente ao Rafael, porque foi ele que fez toda a ponte com os dois, o Rodrigo e o Iruan. Abriu espaço, eu convoco a panela, não tem jeito. E agora a ideia é só aumentar, então é isso aí, agradecer de verdade, principalmente também a todos os docentes que vieram aí participar e apreciar o evento com pergunta, que eu tenho certeza que se nós que estamos tendo aula com vocês já sentimos falta, né, de ter esse contato de alguma forma, as pessoas que já saíram da universidade aí o que, há 5, 6 anos, então, mais ainda, né? Então, foi muito legal rever todos vocês, agradeço mais uma vez aí, e o Centro Acadêmico está à disposição aí para todos. Legal. Grande abraço. Legal. Tchau para todos, prazer em revê-los. Tchau. Prazer. Grande abraço, gente. Grande abraço. Valeu, Hudson. Vocês aí. Ótimo revê. Tchau, gente. Tchau. Tchau.